liberdade religiosa. Ah, você não sabia disso, né? Pois é. Nós temos, inclusive, uma instituição internacional, né, doutora Damares? E a Igreja Adventista lidera isso. E nós nos preocupamos com isso. Eu tenho uma frase que gosto muito de usar, que é a seguinte: precisamos aprender a trabalhar em tempo de paz, para que quando vier a guerra, tenhamos mais aliados que inimigos. E a gente, infelizmente, às vezes negligencia isso. E a doutora Damares tem, há alguns anos, trabalhado muito em cima deste tema, ajudando aqueles que por algum motivo constroem muros para que a gente não se aproxime, e através do trabalho dela a gente consegue transpor esses muros. O trabalho que a doutora Damares faz é de ponte, para que a gente possa atravessar do lado de cá e por outro lado e levar o que ela gosta de dizer, a mensagem, a palavra. Se você um dia quiser saber de verdade o que ela faz e como faz, entra lá nas suas redes sociais. Doutora Damares é uma representação política da Igreja Adventista, especialmente aqui no nosso estado de São Paulo, deputada estadual, e ela aceitou com muito carinho estar aqui com a gente nessa manhã. Estava conversando com ela que a gente está fazendo uma experiência dos nossos cultos no domingo de manhã, né? E ela perguntou como é que está, porque em outros lugares também está fazendo essa tentativa, e eu agradeço você por sua presença aqui. Que Deus te use mais uma vez, doutora Damares. A palavra é sua, o púlpito também. O resto da apresentação você faz, tá? A igreja aqui já me conhece bem. Você já esteve aqui? Eu já preguei em Cidade Ademar pelo menos 2 vezes, né? Ou mais de 2. Mais de 2, eu acho. Damares já é de casa. É, sou de casa. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero cumprimentá-los nessa manhã fria, não é, queridos? Eu, quando peguei hoje o celular para ver a temperatura, eu fiquei preocupada, pastor Nildo. Eu estava debaixo da coberta. Tava bom, né? E estava bom. E aí, quando eu olhei no no Google, 13 graus. É frio, não é? Para uma baiana como eu, é muito frio. Mas nós estamos aqui. Amém. É uma experiência sempre renovada, nós estarmos na presença do Senhor. Eu quero agradecer o pastor Enildo. Eu não sei quantos sabem, pastor Enildo e eu somos amigos há muitos anos, nem sei dizer quantos, desde que ele atuou em departamento, em outra união, no Nordeste do Brasil, e a gente continuava parceiros da liberdade religiosa, e já fizemos muitas coisas juntos, não é, pastor Enildo? Pela liberdade religiosa, o pastor Enildo atuou como departamental desta área na igreja. Não sei se eu já tinha contado isso para eles, mas eu estou contando, não é? Pastor Enildo foi departamental de liberdade religiosa no Nordeste do Brasil, também na União Central Brasileira, e é uma alegria, pastor Enildo, trazer este tema nessa manhã aqui em Cidade Ademar, que eu já vim algumas vezes, eu já até esqueci quantas, porque a gente vai ficando velho, né, pastor Enildo? Olá, 2 vezes ele sabe. Falta Meus queridos amigos. Falta a terceira vez para você pedir música. Então, não, essa é a terceira, já posso pedir essa Não, terceira. no sábado, quero você. No sábado. Pronto, para pedir música, não é? Mas nesta manhã, queridos, eu trago novamente o tema da liberdade religiosa. Mas vou trazê-lo à luz da Bíblia. Eu tenho feito descobertas muito especiais na Bíblia sobre liberdade religiosa. Claro, sou advogada, sou autora da primeira lei de liberdade religiosa do Brasil e sempre me concentrei muito em resolver os problemas da liberdade religiosa do ponto de vista técnico e jurídico, mas eu tenho feito descobertas extraordinárias sobre a liberdade religiosa na Bíblia Sagrada. E é isso que nós vamos fazer hoje. Do Gênesis ao Apocalipse. Embora não haja
E não vou ler a Bíblia toda com vocês, fiquem tranquilos, tá, queridos? Embora não haja na Bíblia a expressão liberdade religiosa, não há. Você não vai encontrar. Mas do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos passagens, encontramos episódios no Velho Testamento, no Novo Testamento, que confirmam, que reafirmam que a liberdade religiosa é um dom do Senhor. Ele nos criou livres para escolher. Eu estava ontem participando de um evento de liberdade religiosa da Associação Paulista Sudoeste. Estávamos em Piracicaba e eu falava exatamente sobre isso. Preguei pela manhã, à tarde foi o congresso e eu falava exatamente sobre isso. Talvez, queridos, se nós não tivéssemos sido criados livres para escolher, nós próprios acusaríamos o nosso Criador de não termos sido criados livres. A liberdade é um anseio humano, talvez o mais profundo anseio humano. Há pessoas que abririam mão, e há pessoas que abrem mão da própria vida quando perdem a liberdade. É um desafio para o ser humano viver aprisionado, perder sua liberdade. Por essa razão, nós vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis. No capítulo 3, vocês sabem que o capítulo 3 de Gênesis é o mais triste capítulo da história da humanidade. É o capítulo 3 de Gênesis. Não sei se você já pensou nisso. O mais triste capítulo da história da humanidade está em Gênesis 3. E vocês sabem o que aconteceu em Gênesis 3? Alguém fez uma escolha, uma livre escolha, que confirma exatamente o que acabei de dizer. O Senhor nos criou livres para escolhermos. E o capítulo 3 tem aquele diálogo, terrível diálogo, entre Eva e a serpente. O Senhor disse a Adão e Eva quando os criou: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas vocês não podem comer desta árvore. E a serpente naquele dia falou para Eva: de jeito nenhum. Não é verdade. Eva disse: não podemos comer. Se comermos deste fruto, morreremos. E Satanás disse para Eva: se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí o versículo 6, queridos: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja agora. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele sabia ou não sabia das consequências resultantes daquela escolha? Ele sabia. Segunda pergunta: mas ele impediu Adão e Eva de fazerem aquela escolha? Não impediu. Exatamente porque o Senhor nos criou dotados de uma faculdade que é exclusivamente humana, é exclusivamente humana, que é o livre-arbítrio. O Senhor criou outros seres vivos, as plantas, os animais, mas apenas nós fomos dotados do livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher. E aí, se formos para os capítulos 7 a 9, nós não vamos ler.
os capítulos 7, 8 e 9, contém a conhecida história da Arca de Noé. Nos capítulos 7 a 9, não há uma informação clara de que Noé tenha passado aqueles 120 anos que ele usou para construir a arca. Não há, pastor Enildo, uma informação clara de que Noé passou 120 anos pregando ao povo. Não há. Mas lá em 1 Pedro 2, capítulo 5, Pedro se refere a Noé como um pregoeiro da justiça. Noé era um pregador. Os estudiosos, teólogos, interpretam esse texto de Pedro como sendo Noé um pregador. Então, possivelmente, Noé passou aquele tempo inteiro dizendo para o povo: olha, se arrependam, entrem na arca, se salvem do dilúvio. E os estudiosos dizem que a própria construção da arca, o povo vendo a arca sendo construída, já era uma pregação de que algo ia acontecer. E que eles podiam, se assim desejassem, eles podiam escolher entrar na arca e se salvar do dilúvio. E vocês sabem o que aconteceu. Apenas uma família, a de Noé, escolheu entrar na arca. Todos os demais escolheram não entrar e pereceram todos naquele grande dilúvio que cobriu a terra. E o Senhor Deus igualmente sabia qual era a consequência de não escolher entrar na arca. Morreriam todos, pereceriam todos. Mas o Senhor Deus forçou as pessoas a fazerem a escolha de entrar na arca? Não. Porque somos livres para escolher. Essa é a confirmação bíblica sobre liberdade religiosa. Mas há coisas ainda mais significativas, ou mais claras, não é significativas, mais claras a esse respeito. Eu quero agora ir para Moisés e o povo de Israel, na sua peregrinação pelo deserto. Moisés guiou o povo por quanto tempo, queridos, pelo deserto? 40 anos. 40 anos. 40 anos evitáveis, não é? Evitáveis. Mas, depois de 40 anos, quando Moisés já ia se jubilar, eu perguntei ao pastor Enildo, porque o pastor Enildo é tão jovem, não é? Quando é que ele vai jubilar? Ele já serve a igreja há quase 40 anos, mas não tem idade para se jubilar. Mas certamente quando isso acontecer, o pastor Enildo vai pregar o seu último sermão na igreja onde ele estiver. A gente espera que demore bastante. Umas 2 décadas. Não é? Então, e Moisés serviu ao povo de Deus por 40 anos. E pregou seu último sermão ao povo de Israel. Nós vamos abrir a Bíblia, só um minutinho. Está lá em Deuteronômio. E vocês sabem sobre o que Moisés falou ao povo de Israel no seu último sermão? Sobre liberdade de escolha. Moisés poderia tão somente dizer ao povo: olha, vocês só têm um caminho. Eu estou me despedindo e vocês precisam seguir este caminho. Não foi assim. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Você pode abrir sua Bíblia. Olha, nós estamos sendo gravados para que esta mensagem seja transmitida no canal Voz
ativa. Correto? Então, os ouvintes, telespectadores do canal Voz Ativa, um abraço para vocês. Deuteronômio 30, no versículo 19. No seu último sermão pregado ao povo de Israel. Olha que extraordinário. Moisés disse ao povo, queridos: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eis que surge o verbo, pastor Enildo, escolhe. Moisés não obrigou o povo. Ele deu ao povo a opção de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Embora Moisés tenha recomendado, não é? Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Mas você tem a opção de escolher. E Moisés foi sucedido por quem, queridos? Moisés foi sucedido por Josué. Grande líder. Josué. E Josué também cumpriu o seu ministério à frente do povo de Israel, liderando e conduzindo o povo. Mas também chegou o dia de Josué se despedir do povo de Israel. Chegou o dia também de Josué se aposentar. E vocês sabem sobre o que Josué falou no seu último sermão pregado ao povo de Israel. Olha que coisa mais interessante. São essas descobertas que eu tenho feito na Bíblia para confirmar a missão que temos de defender liberdade religiosa. Liberdade de escolha. E aí Josué também pregou o seu último sermão ao povo de Israel. Da mesma forma que Moisés o fez, lá em Josué, no capítulo 24. Você pode abrir sua Bíblia. Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14, mas nós vamos ler o 15. Josué estava fazendo um novo concerto com o povo de Israel. Esse era o apelo, não é? Para que eles se voltassem para o Senhor. A proposta era um novo concerto. Mas no versículo 15, que nós vamos ler juntos agora, Josué disse ao povo naquele último sermão que ele pregou: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. De novo, pastor Emílio, de novo. A mesma possibilidade foi apresentada ao povo de Israel. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Vocês podem escolher. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas Josué expressou qual era a escolha que ele tinha feito. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas igualmente, Josué não forçou o povo. Igualmente, Josué não obrigou o povo. Ele falou: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se são aos deuses da além do rio, ou aos deuses desta terra que vocês estão habitando, vocês podem escolher. São experiências bíblicas, queridos. E nós poderíamos aqui trazer outras mais, mas eu quero ir agora para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, nós vamos falar do nosso Senhor Jesus, como que ele lidava com a escolha que as pessoas faziam. Falamos de Moisés, falamos de Josué, e agora vamos falar de Jesus.
Eu vou contar 2 historinhas aqui que vocês conhecem bem. Qual era o lugar que Jesus mais gostava de pousar? Qual era a casa que ele mais gostava de pousar? A casa de Lázaro, Marta e Maria. Eu acho que era um lugar tão acolhedor, tão aprazível, que Jesus sempre, quando podia, ele pousava lá. E, queridos, aquela histórica experiência, não é? Jesus chegou e Marta queria receber Jesus da melhor forma possível. Eu preguei esse sermão ontem e eu contei, pastor Nildo. Eu sou do interior da Bahia e de uma cidadezinha que até hoje não tem um hotel. Imagina quando eu era criança lá. Hoje acho que tem uma pousada. Mas na minha época de criança, eu nasci na igreja, meu avô foi o primeiro adventista da cidade. Nós não tínhamos onde hospedar os pastores. Os pastores, naquela época, no interior da Bahia, eles cuidavam de dezenas de igrejas. Eu nem sei quantas, pastor Nildo. E o pior, para chegar nos lugares, as estradas não tinha asfaltamento. Ela está fazendo com a cabecinha, o senhor sabe, né? E eu morava em Tremedal. Tremedal é o fim do mundo, gente. A estrada era péssima. Os pastores vinham de Vitória da Conquista para Tremedal e percorriam quase 100 quilômetros. Numa estrada de buraco. Quando chovia, o carro atolava. Quando não chovia, era uma poeira que não tinha carro que vedava a poeira, ela entrava no carro. De tanta poeira, a terra muito vermelha. A gente chegava em Tremedal coberto. A gente chegava vermelho em Tremedal, de poeira, queridos. E os pastores passavam por isso e não tinham onde se hospedar. Vocês sabem aonde que os pastores se hospedavam? Na minha casa. Era uma alegria. Quando o pastor ia chegar na nossa casa, a gente não sabia o que fazer. Eu arrepio de contar, porque as lembranças da minha infância são extraordinárias. Minha mãe preparava o que havia de melhor. O alimento. Os lençóis da minha mãe, o cheiro dos lençóis, parece que ainda estão aqui, de tão limpos. E aquela cama bem esticadinha. Um dia ela esqueceu de colocar, pastor, o lençol. Não tinha cobertor, porque o calor era de 40 graus. Ela esqueceu de colocar o lençol para o pastor cobrir. O pastor ficou com vergonha de pedir. E de manhã, quando ela foi arrumar a cama do pastor, não tinha o lençol de cobrir. A vergonha foi dela. Pastor, era pastor Hugo, sogro do pastor Oliveira Júnior. Pastor, o senhor não me pediu lençol? Não, irmã. Então nós esperávamos o pastor. E eu imagino que era assim que Marta, Maria e Lázaro esperavam Jesus. Tanto é que Marta estava assoberbada. Não é? No dia que Jesus chegou, naquele episódio bíblico, Marta estava assoberbada, correndo para deixar tudo pronto para receber Jesus. Mas Maria fez outra escolha. Maria escolheu se sentar aos pés de Jesus. E Marta ficou muito brava com Maria. E com Jesus, ela falou: Jesus, o senhor não está vendo, Jesus? Que eu estou aqui correndo, assoberbada, cheia de atividades, e Marta fica aí sentada aos teus pés. O que Jesus falou? Marta, Maria fez a melhor escolha e esta não lhe será tirada. Jesus não tira as nossas escolhas. Ele respeita. Mas tem mais um episódio. Ontem eu falei numa igreja que cantou um grupo de jovens, adolescentes. A coisa mais linda do mundo. São de Sorocaba. Mas lindos mesmo. Cantou lindo e eles eram lindos. E eu brinquei e falei, acho que lá em Sorocaba escolheram os jovens mais lindos de Sorocaba para cantar no grupo Harmony. Então eu falei muito para eles isso.
um outro episódio da vida de Jesus em que ele respeitou a escolha de um jovem. Estou falando do jovem rico. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para me salvar, Jesus? Jesus falou, olha, guarda os mandamentos. Não, eu já guardo todos os mandamentos. Então vai, vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu. O que o jovem rico fez? Virou as costas e foi embora. Jesus poderia ter segurado na riata da calça dele. Não vai. Jesus poderia ter, tão jovem, eu vou segurá-lo aqui. Ele precisa me escolher. Jesus respeitou a escolha do jovem rico e ele foi embora. Mas agora nós vamos ler uma outra passagem da vida de Jesus que pouco falamos dela, mas que tem uma conexão profunda com a liberdade religiosa na Bíblia. Uma conexão profunda com a forma como Jesus se relacionava ou se relaciona com a nossa liberdade de escolher. Está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51. Não é um texto que nós costumamos ler com frequência, mas ele é muito interessante porque ele nos remete exatamente ao modo como Jesus se relacionava com este assunto, queridos. Qual era o contexto deste texto? Jesus já tinha sido crucificado e depois da ressurreição, vocês sabem, Jesus ficou ainda nesta terra antes de ser assunto aos céus por 40 dias. E durante estes 40 dias, Jesus tomou a decisão de ir a Jerusalém. E agora vocês podem acompanhar comigo a leitura. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros, verso 52, diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Jesus estava cansado. Provavelmente o caminho foi longo e Jesus precisava parar em algum lugar para pousar ali. Jesus disse a alguns dos que o seguiam, olha, vão até aquela aldeia próxima e preparem um lugar para eu pousar. E queridos, vocês sabem de quem era aquela aldeia? Era a aldeia de samaritanos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Jesus era judeu. Jesus estava indo para Jerusalém. Esse era um sinal claro de que ele era judeu. Mas judeus e samaritanos, eles conviviam em absoluta intolerância religiosa. Hoje nós diríamos isso. Intolerância religiosa. Judeus e samaritanos eram inimigos, queridos. E quando os samaritanos daquela aldeia perceberam que Jesus, um judeu, iria pousar lá, sabe o que eles disseram? Aqui não. Não queremos saber de judeus aqui. E aí, queridos, vem então os mais significativos versículos para a liberdade religiosa. Verso 54. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, ou seja, a intolerância, a rejeição dos samaritanos a Jesus, eles disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Queridos, nós não respeitamos tantas vezes a liberdade de escolha das pessoas. E às vezes, como os discípulos, nós queremos que as pessoas sejam castigadas. Elas não escolheram o que eu escolhi.
Então que ela morra. Porque os discípulos falaram isso para Jesus. Olha, vamos mandar descer. O Senhor quer que a gente mande queimar em todos esses samaritanos? Porque eles te rejeitaram. Quando a gente dá um estudo bíblico, pastor Enildo, eu fiz isso recentemente. Quando a gente conclui o estudo bíblico, a gente gostaria que tanto trabalho que tivemos, todos aqueles dias, acomodando as nossas agendas, no último estudo, nós desejamos que as pessoas façam a escolha que nós queremos que elas façam. E muitas vezes elas não fazem. Eu espero que nenhum de nós tenha desejado que caia fogo do céu e queime essas pessoas. Porque foi exatamente o que desejou Tiago e João. Vocês sabem o que Jesus falou? Está lá no verso 57. Perdão? Verso 55. Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-lhes. Jesus deu uma bronca dos discípulos. Jesus repreendeu os discípulos quando eles sugeriram que os samaritanos fossem queimados. Vós não sabeis de que espírito sois. Jesus repreendeu os discípulos e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E aí o verso 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Coisa mais linda, querida. E foram para outra aldeia. Essa frase, e foram para outra aldeia, exatamente a tradução do quanto Jesus respeitava a escolha dos samaritanos. Ele foi pousar em outro lugar. Eu falei que do Gênesis ao Apocalipse, e às vezes quando eu falo isso, pastor Enildo, as pessoas pensam que eu vou ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse no sermão. E alguns vão até embora. Estou brincando, queridos. Mas nós pensamos textos Do Gênesis, literalmente do Gênesis ao Apocalipse. Se eu não tivesse tão rouca, eu falaria sem microfone, mas estou muito rouca. E nós vamos ler o último. Perdão. E nós vamos ler o último texto dessa manhã. Você sabe de cor. E eu também. Está lá em Apocalipse 3:20. É o mais lindo. É o mais tocante texto sobre liberdade religiosa na Bíblia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Olha, eu sou advogada, vocês sabem. E quando eu cheguei a São Paulo, aliás, este mês, completaram-se, pastor Enildo, 25 anos que eu cheguei a São Paulo. E eu completo 25 anos de casada. Esse ano é um ano importante na minha vida. Um ano importante. Olha, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei recém-formada. E advogado recém-formado tem muito medo de juiz. Quem é advogado aqui? Só a doutora Aline. Eu tinha muito medo, doutora Aline, porque eu tinha que despachar com o juiz. E eu tinha medo do que ele ia me dizer. Tem juízes duros, não é? E eu advoguei muito tempo, e especialmente no Fórum João Mendes, que fica no centro de São Paulo, que é um fórum enorme. Tem corredores enormes, tem portas enormes, e tudo enorme para mim. E as portas dos gabinetes dos juízes são fechadas. Não é que a porta está aberta. E eu chegava com a minha pastinha na mão. E eu precisava falar com o juiz. E a porta estava fechada. E eu não sabia se deveria entrar sem bater ou se deveria bater antes de entrar. Então eu vou bater. Não, eu não vou bater. Porque se eu bater na porta, o juiz pode estar fazendo uma audiência e ele pode ficar tão nervoso comigo.
porque eu estou incomodando e atrapalhando. Então não vou bater, eu vou entrar sem bater. Não vou entrar sem bater, porque se eu entrar sem bater, o juiz pode falar que a advogada mal educada é essa que entra na sala das pessoas sem bater na porta. Mas com Jesus, queridos, a regra é clara. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É decisão, é escolha, é um ato voluntário, é um ato espontâneo. O Senhor não força a entrada do coração de ninguém. O Senhor não entra na sua vida sem bater, sem pedir para entrar, e só vai entrar se você escolher abrir a porta do seu coração. Não é extraordinário, queridos? É liberdade religiosa na sua essência mais pura na Bíblia Sagrada. Exatamente o modo como Jesus se relaciona conosco. Amém. E se Ele se relaciona dessa forma conosco, quem somos nós? Para nos relacionarmos de modo diferente com aqueles com os quais nós entramos em contato. Com aqueles para os quais nós levamos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Ele disse aos discípulos: eu vim para salvar pessoas. É só para isso que eu vim. Eu não vim para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Eu quero concluir, querido, convidando você, nesta manhã, a refletir sobre o modo como você tem se relacionado com as pessoas, no tocante à decisão que elas precisam fazer. Você tem esperado pacientemente, respeitado, especialmente amado as pessoas, independentemente da religião que elas professam? Como nós temos recebido nessa igreja as pessoas que nos visitam, muitas delas vestidas diferente do modo como nos vestimos, muitas delas que guardam um dia diferente do que nós guardamos, muitas delas que se alimentam de dietas diferentes da nossa, de orientação religiosa. Como é que nós teremos nos relacionado com essas pessoas? O Senhor Jesus disse: eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvá-las. Que o Senhor nos use. Amém. A mim, a você, aqui da querida igreja de Cidade Ademar. Amém. Que Ele nos inspire, queridos, e que Ele nos capacite a amarmos pessoas exatamente do modo como Jesus as amou. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado, doutora. A gente quer expressar tudo de bom que a gente ouviu aqui cantando, tá bom? Então vamos colocar em pé, vem cá pessoal aí do louvor. A gente vai cantar um hino que com certeza vai ter no céu, porque é o nosso hino da esperança. Porque o que a gente ouviu aqui é esperança. É o 444, ó que esperança. Lembra dele? Então vamos cantar de novo. Esse é Outra do meu vez. tempo, hein, pastor Emílio? É o som do playback. Ele Vamos escolheu cantar. essa para dizer para mim: você já é antiga. Antigo que sou eu. Antigo sou eu. Os teus cabelos podem ser brancos, mas a atividade é minha, viu? Vamos lá? Vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor.
Oremos, queridos. Senhor Deus, em tua presença, Pai, mais uma vez, nós depositamos, Pai, nesta manhã, todo o nosso coração, nossos anseios, nossas preocupações, Senhor, mas também os nossos sonhos, nossos planos, tudo, Pai, nós queremos depositar aos teus pés e em tuas mãos nesta manhã, Senhor. Estamos iniciando mais uma semana. Ela é tão desconhecida para nós, Senhor. Por isso precisamos que o Senhor nos dirija. Precisamos que o Senhor caminhe conosco, Pai, nesta semana, nos protegendo, nos livrando, Pai. Não só nós, mas as nossas famílias que representamos aqui nesta manhã. Amém. Filhos, cônjuges e outros familiares, Pai, amigos, colegas, por favor, Pai, vá conosco nesta semana, Senhor. Amém. Nós te louvamos por essa manhã especial em tua presença. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos sensibilizar, que o Senhor possa nos capacitar, a nos somarmos, Senhor, aos esforços que o Senhor tem feito para salvar todas as pessoas. O sangue de Jesus foi vertido por todos, Senhor. Que nós compreendamos a grande lição do Evangelho de Jesus, que é salvação para todos, Senhor. Amém. Por favor, cuida de nós. Abençoa-nos agora na sequência de atividades que ainda teremos. Abençoa cada amigo, cada irmão que veio a esta igreja nesta manhã. Amém. Eu sei que o Senhor tem uma bênção reservada, Pai, para nós. Amém, Senhor. Derrama, Senhor. Nós pedimos, derrama, Senhor. Nós carecemos, Pai, intensamente do Senhor na nossa Amém. vida. Dá-nos a paz do teu perdão. Encha-nos do teu Santo Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora, não sei se é possível, eu queria registrar sua presença aqui